E aí galera, beleza? Meu nome é Fernando Brasileiro e esse é o Aula de História na Web 3.0. Hoje vamos tratar de uma revolta regional brasileira muito importante para nosso sentimento de brasilidade, a Inconfidência Mineira. Essa fotinha desse louco aí, vocês estão vendo o Tiradentes, e do ladinho tá nossas redes sociais, certo? Se inscrevam, confiram e bora pro vídeo. Primeiro, para entender assim, a Inconfidência Mineira, a gente tem que saber do contexto, o que estava havendo no mundo e no Brasil nessa época. No mundo a gente estava passando pelo momento em que o iluminismo, a ciência, a razão estava começando a dominar, em vez da crença religiosa, sabe? A gente estava começando aí mais na racionalidade. O sistema capitalista começa a despontar, devido também, principalmente, à Revolução Industrial ocorrendo na Inglaterra. E a gente também, nesse momento da Revolução Industrial, a gente passa a consumir muito produto, a gente tem também uma crescente muito de trabalho assalariado. A escravidão começa a perder valor, principalmente para quem produz, porque se tu produz, tu quer vender. Se tu quer vender, escravo não tem dinheiro, mas o assalariado tem. Então assim, vamos propagar o trabalho assalariado no mundo, que assim a gente consegue fazer o pessoal consumir aquilo que a gente produz. No Brasil, a gente tinha a figura dos bandeirantes ainda, né, desbravando o Brasil, os sertões, e descobrindo também as primeiras jazidas de ouro. A gente tem a data aproximada de 1695, uma primeira jazida de ouro descoberta no Brasil. Apesar do ouro do Brasil não ser de boa qualidade, começou a despontar. A Espanha achou muito ouro no restante da América. Portugal finalmente achou algum ouro do Brasil. Vamos explorar. O que aconteceu? Uma grande imigração. Os portugueses e outros europeus começaram a vir para a região das Minas Gerais, explorar muito as minas de Minas Gerais. O que aconteceu? Aumento populacional e também uma urbanização meio forçada, meio atravancada. Todo mundo veio para o mesmo lugar, teve que se urbanizar de um jeito, ter algum comércio local e assim dar uma desenvolvida por causa da mineração. Só que o que acontece? Como o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, nossa metrópole, eles carcavam a gente de todo jeito possível. O jeito mais comum deles era os impostos. Seja por terra, por produção. A elite mineira, que era quem já estava conseguindo alguns lucros, principalmente portugueses, porque assim, quando vocês falam de elite, geralmente não é nem os nobres portugueses, é a burguesia portuguesa que vem para cá e consegue fazer render algum dinheiro deles. Eles começavam a ficar endividados, era impossível saldar essas dívidas. Era imposto sobre imposto. Quando tu recebia, já pagava imposto, aí o teu custo de vida já não estava mais valendo mais a pena. E a gota d'água, digamos assim, foi quando a coroa portuguesa declarou a derrama. O que é a derrama? É uma cobrança forçada de impostos em arrobas de ouro. O que é uma arroba? É mais ou menos 15 quilos de ouro. E a meta deles era 100 arrobas anuais, ou seja, 1,5 toneladas de ouro anual, 1.500 quilos anuais, era o imposto que tu tinha que pagar, seja de um jeito ou de outro. Eles iam lá, arrombavam a tua casa, pegavam e não interessava. A maneira de cobrança variava, mas ele tinha uma meta anual, geralmente dividia pelo mês, para poder ir carcando o pessoal e ganhando dinheiro o ano todo. Só que o que aconteceu? Isso aí começou a gerar um sentimento de revolta do pessoal das Minas Gerais, seja portugueses, seja os bandeirantes, seja os outros imigrantes, seja os brasileiros que lá já estavam. Isso aí que deu início aos conflitos. A partir dessa injusta cobrança de derrama, forçosa, violenta por muitas vezes, membros da elite mineira começaram a se organizar. Só que esse grupo não contava só com a elite, mas os principais nomes eram deles. João Joaquim de Maia e José Álvares Maciel eram os que já estudaram na Europa, já tinham alguma bagagem, conteúdo iluminista. Pegou geral do pessoal que estudava na Europa e veio para o Brasil. Por quê? Porque já estava bombando na Europa. A figura principal, que quando a gente fala em Inconfidência Mineira, é o Tiradentes, que é o seu José Joaquim da Silva Xavier. Ele teve muitas profissões. Ele era de família pobre, tendo até algum estudo. Já teve patente militar, trabalhava de dentista e muitos outros ofícios. O Tiradentes foi por acaso, porque na verdade ele era dentista, mas ele nem gostava de fazer a extração do dente. Isso é uma das curiosidades dele. Só que ele ficou marcado porque... não vou dar spoiler. Vamos conferir. O movimento, ele chegou até a criar uma bandeira usando os termos do iluminismo, que pregou muito na Revolução Francesa. Então assim, a gente tem assim, a liberdade, ainda que tardia, em latim, uma bandeira branca e um triângulo vermelho. Quais eram os objetivos principais do movimento? Eram libertar o Brasil do controle português, apesar de que a república que eles queriam proclamar não era do Brasil, era a República de Minas Gerais, mas já era alguma coisa. Queriam também fazer ela aos moldes da Constituição Americana, que pela época parecia assim, contemplava
mas o povo. A questão dos escravos foi meio zoada, porque muitos membros do movimento eram donos de escravos. Então eles não queriam se ver livre de uma mercadoria tão boa e tão cara. Então, apesar de Confidência Mineira, queria liberdade, não, mas eles não eram tão bonzinhos, sempre tem interesse, eles não queriam se livrar dos escravos, não queriam dar liberdade para aquelas pessoas. Para eles não eram pessoas, eram ferramentas, animal ou coisa. Tem os vídeos, a série de vídeos sobre escravidão ao longo do mundo, confere lá, tá bem bacana. Também queriam acabar com os privilégios dos portugueses, apesar de um ou outro membro ser português, a grande maioria era brasileiro, e principalmente o fim dos impostos, acabar com essa impostaiada que até hoje respinga no povo brasileiro. O que aconteceu quando a coroa portuguesa tomou conhecimento do movimento? Cessou a derrama, suspendeu ela, vamos dar um passo para trás, vamos dar 2 para frente, e prenderam os principais líderes. Como isso? Sempre tem o X9. Traição rola direto. 3 membros do movimento delataram todo o pessoal, dizendo como, quando e por que iam fazer. Era o coronel Joaquim Silvério dos Reis, o tenente-coronel Basílio de Brito Malheiro do Lago e o mestre do campo Inácio Correia Pamplona. O nomezinho, hein? E chegamos na parte do nosso herói. O único que não tinha qualquer importância para o movimento, não era da elite, não tinha cultura na Europa, era um simples bentista com patente militar, foi o nosso Tiradentes, que foi condenado à forca. Só que assim, avacalharam muito com ele. Ele morreu no dia 21 de abril de 1792, só que ele, além de forcado, foi esquartejado e os pedaços foram expostos em vias públicas, principalmente a cabeça, que alguns dias depois foi roubada. E esse, pessoal, foi a nossa resumão sobre Confidência Mineira. Faltou isso. Podia ter falado mais disso. Dá aquele feedbackzinho nos comentários, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal, é muito importante dar aquela força. Se tem alguma sugestão de vídeo, manda nos comentários. Próximo vídeo vai ser 10 curiosidades sobre esse cara aí, sobre o Tiradentes. Vai estar bem legal, é curtinho, vai estar bem bacana, dinâmico. Se inscreve e muito obrigado pela atenção.